Vou fazer um esqueminha aqui bem rapidinho. Vamos aqui uma resistência. Gente, eu vou imaginar 3 resistores, mas nós podemos ter infinitos resistores, podemos associar. O que é associar, né, gente? Quando você pensa nessa palavra, associar é quando a gente usa mais do que um resistor ao mesmo tempo. E eles estão todos, 2 ou mais, todos conectados em um mesmo circuito, né? Eles têm que fechar um caminho para que isso seja um circuito. Então, eu vou representar aqui na minha lousa uma parte desse circuito, como se fosse um corte que mostra só a parte dos resistores, tá? Ótimo, então eu vou mostrar aqui 3 por escolha própria minha, mas poderiam ser 2 ou mais resistores associados em série, que seria isso daqui, ó, um seguido do outro no mesmo fiozinho. Coloca, instala um, instala mais um, instala mais um, instala mais um, e assim vai, tá? E aí o que acontece? Olha só, vai existir uma corrente I, né? Porque esse fio todo está conectado a vários outros elementos. Vamos imaginar aqui embaixo, pode ter a rede elétrica, pode ter um gerador, pode ter uma pilha que vai fornecer corrente para esses resistores, certo? E a corrente que chega aqui até o resistor 1, concorda que é a mesma corrente que passa no 2 e que é a mesma corrente que passa no 3. Então a gente pode escrever aqui, olha só, que a corrente é a corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Todos eles têm a mesma corrente passando por eles, né? Tranquilo até aí, certo? E, por exemplo, nós teríamos aqui, ó, um extremo A e um extremo B. Por que, Thaís? Para você pensar na diferença de potencial. No total, nós temos um UAB entre os 3 resistores, quer dizer, é a diferença de potencial do conjunto, tá? Mas, olha só, cada um dos 3 resistores vai consumir uma parte desse potencial. Então, aqui, entre os terminais do resistor 1, nós teríamos um U1, que é a diferença de potencial para ele só, para o resistor 1. Entre os terminais do resistor 2, temos o U2. E aqui também, para o terceiro, temos o U3. E o que acontece? Nós podemos dizer que o UAB, que é o total, é a soma dessas 3 diferenças de potenciais que vocês estão vendo aqui na lousa, tá? É como se aqui entre A e B nós temos 30 volts. Se os 3 forem iguais, cada um consome 10 volts, somando os 30 totais, tá? Só que, óbvio, se forem todos iguais. Então, como que eu posso escrever isso, ó? Que o AB é o 1 mais o 2 mais o 3, tá? E se eu quisesse, então, substituir todos os 3 resistores por um único resistor entre os terminais A e B, Thaís? Como que eu faço isso? Você faz assim, ó, você calcula um R EQ, a gente chama R EQ porque é um R equivalente aos 3 a partir da soma simples das 3 resistências. Então, R EQ vai ser R1 mais R2 mais R3, tá? Vou escrever isso aqui também. R EQ, R1 mais R2 mais R3. Chique! Olha uma aplicação em que existia essa associação em série que perceberam que não funcionava muito bem e mudaram para a próxima que nós vamos falar depois. A luzinha de Natal. Sabe na árvore de Natal? Eu amo Natal, amo. Na luzinha de Natal, na árvore, não uma sequência de lâmpadazinhas acesas que você vê, né? Imagina que todas aquelas lâmpadas são resistências que poderiam ser conectadas desse jeito, né? Um fio e aí você monta todas elas na sequência e aí ela vai se
né, montando ali na árvore para decoração. Só que o que acontecia? Ó, se um dos resistores, pifasse, né, recebesse mais corrente do que o ideal, ou se você quebrasse o fio em algum momento, o que acontece? Todas as lâmpadazinhas que vinham depois daquele problema não acendiam mais. Então você perdia a decoração de Natal, tá? E aí começou-se a associar as luzes de Natal com resistores em paralelo. Como que é em paralelo então? Vamos ver. Em paralelo. É assim, você tem um ponto inicial A, e aí, olha, você tem um resistor aqui, outro no meio e outro aqui, por exemplo. De novo, gente, eu escolhi representar 3, mas pode ter 2 ou mais, certo? É uma associação em paralelo de 2 para mais. Você teria aqui, ó, R1, R2 e R3. Né? Ótimo. Então, vamos pensar, continuar no nosso exemplo das luzes de Natal, o que acontece? Se você associar as lâmpadazinhas assim, em paralelo, se dá um problema com uma delas, as demais vão continuar sendo alimentadas com a diferença de potencial, o AB, certo? Por isso que queimou uma, mas não queimaram as demais. As demais continuam acesas, tá? Agora vamos pensar também sobre essas características na associação em paralelo. Olha só. Primeiro nós começamos pela corrente, né? Então, igualzinho, aqui do ponto A parte uma determinada corrente. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, imagine, quando eu tô estudando esse assunto, eu me imagino um elementozinho ali daquela fila de elétrons que tá todo mundo indo junto. Então, a hora que eu chego, eu vejo 3 caminhos, eu penso, posso me dividir. E é isso que a corrente faz. Ela se divide. Então, aqui nós teremos uma corrente I1, aqui uma corrente I2 e aqui é uma corrente I3. Ela se divide, passa pelos 13 resistores e depois se reúne novamente aqui, I1, I2, I3, e volta a ser a mesma corrente I que partiu, porque ela vai passar em outros elementos do circuito que não estão representados aqui. Então, como nós podemos relacionar isso? Ó, I é igual a I1 mais I2 mais I3, quer dizer que resistores em paralelo não possuem a mesma corrente. Quem possui a mesma corrente são os resistores em série. Mas o que os resistores em paralelo possuem todos em comum? Vamos pensar assim, ó, que em um fio liso nós mantemos aquele potencial elétrico. Então, se aqui é o ponto A, esse ponto aqui de partida, né, da divisão dos fios também é o ponto A. E se esse é o ponto B, aqui também temos o ponto B. Então, todos os 3 resistores que estão nesse exemplo possuem a mesma diferença de potencial. Ó, o AB é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Então, eles têm isso em comum, certo? Ondulatória. Tá bom, fechou. 15 dias. Tá? Ótimo! E aí, se eu quisesse, então, achar uma resistência equivalente a esses 3? Olha só. Então, igualzinho, nós queremos, ao invés de escrever R1, R2 e R3, a gente quer escrever uma resistência equivalente aos 3. O que eu faço? É soma simples? Não. Não vou deduzir para a gente não demorar muito, mas se vocês tiverem dúvida, como que você chegou ali, Thaís? Me pergunta que a gente conversa e eu te mostro como chegou, tá? A formulinha do R equivalente é assim agora, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fórmula geral, eu escolhi 3 resistores, lembra? Mas isso pode ser só para 2, pode ser para 4, pode ser para N resistores, mais que 2, né? Associados em paralelo.
Esquecemos de alguma coisa? Não, aqui é a formulinha e lá a formulinha. Você vai falar, ai, Thaís, mas e quando são dois? Tem várias formas práticas de lidar com essa fórmula aqui, principalmente quando a gente associa dois resistores, tá? Uma delas que a gente sempre decora é assim, o produto sobre a soma. Vamos fazer essa observação aqui, ó. Obs. Se você tivesse dois resistores, se nós tivéssemos só R1 e R2, olha só, por que isso, Thaís? Porque esse é um caso muito comum. Assim, ó, a produção sugeriu. Se fosse assim, ó, R1 e R2. Aqui dois pontos, A e B. Aí, a fórmula do R equivalente em paralelo, ele iria só até aqui, né? Beleza. E aí, como que eu poderia sair dessa expressão, Thaís? Então, você escreveria, ó, 1 sobre RQ é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí, não podemos pensar que eles são iguais, vamos pensar que eles são diferentes. Como eu somo duas frações? Faço MMC, não é? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre... Não tá enxergando, né? Tá sim. 1 sobre R EQ é... MMC vai ser R1 vezes R2, né? Multiplicação entre eles. Quando a gente faz, ó, R1 vezes R2 dividido por R1, vai sobrar só R2, mais R1 vezes R2 dividido por R2, vai sobrar só R1. Maravilha. Aí, só que ainda não tá bom, porque eu não quero 1 sobre RQ, eu quero R equivalente a essa associação. Então, o que a gente faz? Pá, troca numerador e denominador e chega aqui, ó, R EQ é igual a produto R1 vezes R2 sobre a soma R1 mais R2. Essa formulazinha, como eu acho a resistência equivalente a dois resistores? Aí todo mundo fala, faz produto sobre a soma. Mas de onde vem? Daqui, da regra geral, tá? Chique! E de forma também, o que nós podemos pensar? Quando você associa dois resistores iguais em paralelo, qual que é o equivalente? É a metade deles. Por exemplo, vou escrever aqui nesse pedaço. Por exemplo, ó, se R1 fosse igual a R2, que fossem iguais a 10 ohms. Nossa, que porquice, né? Calma aí. Que fossem iguais a 10 ohms. Vamos substituir lá, ó. R EQ seria igual a 10 vezes 10 sobre 10 mais 10, certo? Quanto é 10 vezes 10? 100. Quanto é 10 mais 10? 20. E quanto é 10 dividido por 20? 5 ohms. Então, essa é uma regra, é uma consequência dessa fórmula, também muito usada. Espero que tenham entendido bem esses conceitos aqui, que na sequência, quando a gente já tem a base, a coisa flui, tá? Lindinhos, um beijo, até, tchau!